Bom dia. Bom dia. Ficas mais à vontade com o Manuel, Buquan, Tico-Tico, Digo que está bom. Tico-Tico. Na rua, quando alguém te trata por Manuel, ficas assim, vamos lá, assustado ou Manuel, quem será? Ou nem por isso? Não, nem por isso. Acho que alguém que me trata assim é alguém que se calhar me conhece de outros ambientes, nem sem ser no futebol. Ok. Sim. E eu acho que já deve estar cansado de responder a esta questão. Mas como é que surge o Tico-Tico? Brincadeiras da rua, ainda muito pequeno. Tínhamos o Ok. hábito de nos dar nomes. A mim calhou-me o tico-tico, não sei porquê. Nem me lembro. Como é que tudo começou, não é? Só me lembro de ser tico-tico sempre. Ok. Pois. Tico-Tico, é com um enorme prazer que o recebemos hoje na nossa casa TV de Primeira, Miramar. E para mim em particular, porque cresci a acompanhar os programas de televisão e aos domingos a assistir na televisão pública os grandes jogos dos Mambas, até do desportivo, não é? E o Tico-Tico como atacante, sempre a defender a nossa bandeira com bastante orgulho, como capitão a puxar pelos mais novos, pelos seus colegas, a puxar pela nação. E eu muito novo conseguia perceber a bravura do Tico-Tico em campo. E não posso deixar de dizer que como mais velho da família, em algum momento não me inspirei no Tico-Tico como atacante, como capitão. Porque um capitão tem que ter essa bravura, tem que ter essa força, tem que inspirar, tem que motivar, tem que dizer, olha, vamos à luta, nós somos capazes, nós somos maiores, e tem que estar disposto para todo tipo de sacrifícios. E o Tico é daqueles jogadores que começou lá na zona, lá no bairro, depois o desportivo e depois esteve também na África do Sul. Enfim, é um jogador com um currículo invejável, que todos os moçambicanos têm bastante orgulho, porque junto da nossa seleção e junto também do teu desportivo no coração, deste enormes alegrias para o povo moçambicano. Então hoje, estar aqui neste frente a frente, nesta conversa que será bastante intimista, será com certeza diferente das outras em que o Tico com muitos anos de carreira, já participou. Para mim ou para nós é uma imensa alegria e aquele sentimento de gratidão profundo. Agradecer também pela paciência. Sei que tivemos aí um namoro, entre aspas, de algumas semanas, ou de um mês, de alguns meses, para poder estar aqui, porque o Tico-Tico tem outros afazeres. E por falar em afazeres, fiquei feliz em saber que o Tico-Tico tem este amor pelo futebol, pelo desporto, mesmo depois de ter deixado, vamos lá, entre aspas, as chuteiras, tem estado juntamente com os seus colaboradores a passar a sua experiência, a deixar o seu legado para os mais novos, né? Para os petizes, porque os petizes são o futuro, são os continuadores deste nosso Moçambique, e não é por acaso que criaste a academia, e
porque acredito que sentes e acreditas que o nosso país precisa de mais tico-ticos, Eusébios, Colunas, Dominguês e por aí em diante. Então, olha, mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença aqui na rubrica Olho no Olho da TV de Primeira. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Muito bem, em algum momento da nossa conversa eu irei olhar aqui para a minha cábula por conta de algumas perguntas, mas por ser mesmo uma conversa bastante intimista e o nome já diz tudo, Olho no Olho, vamos mesmo viajar nesta viagem pelo passado, presente e futuro. Tico, quais são, na tua opinião, os maiores valores? Ou por outra, quais são os valores pessoais, os teus maiores valores? São vários, mas eu penso que a honestidade, a disciplina, o respeito, né? Penso que são os valores que nós aprendemos desde pequeno e nos guiam, penso que na vida toda. E eu, felizmente, muito cedo no futebol aprendi esses valores, porque o jogo não é só um jogo, há valores que se aprendem na prática do desporto, e é uma coisa que nós tentamos transmitir isso aos mais novos na academia. E eu penso que o jogo é a forma mais fácil de transmitir valores às crianças, porque está relacionado com o jogo. Elas, para jogar, têm que ter disciplina, têm que ter respeito, não só pelas pessoas, mas pelo material, pelo campo, por tudo aquilo que está em volta do jogo. Portanto, eu penso que o jogo acaba sendo a forma mais fácil de ensiná-las, porque elas querem participar e não podem participar sem ter esses valores. E são esses valores que naturalmente lhes servem a vida toda, né? Valores que são observados durante a nossa vida, fora do campo, em casa, na sociedade, no trabalho, onde nós trabalhamos. Eu penso que esses valores estão sempre presentes. Portanto, eu tive a sorte de ganhá-los muito cedo por causa do jogo, mas hoje em dia também passo naturalmente a mesma mensagem aos mais novos, para que também tenham uma vida com esses valores, que é essencial para a harmonia que eles desejam ter nas suas próprias vidas. A família sempre deu todo o apoio? No futebol? Sim, desde criança. Ou aquela preocupação dos pais? Não, meu filho, futebol não, preocupa-te em primeiro lugar com a escola. Como é que foi? A mensagem sempre foi essa, sim, mas nunca no sentido de impedir que jogasse futebol. A preocupação principal era naturalmente cumprir com os deveres, ir à escola, comportar-me bem em casa. E na verdade eles só se aperceberam de que eu jogava futebol muito mais tarde, quando comecei a destacar-me. Aí começaram a tomar atenção, porque nunca deixei que o futebol interferisse com as minhas outras tarefas, com a escola, por exemplo. Então nunca houve um choque, posso assim dizer. O meu comportamento nunca mudou porque jogava bola. Na escola continuava a comportar-me como deve ser, boas notas, não é? Então nunca houve nenhum problema de ser proibido de jogar futebol. Fui crescendo, só mais tarde, como eu disse, quando comecei a destacar-me, é que começaram a perceber que eu jogava futebol. E nessa altura, naturalmente, já não podiam fazer nada para me impedir. Como eu disse, porque eu conseguia naturalmente fazer as duas coisas. Conciliar, não é? Sim, conciliar. Sim. E se tivesses, por exemplo, a oportunidade de zerar a tua vida e iniciar, vamos lá, no presente ano 2021, a tua carreira,
acreditas que seria totalmente diferente? Naturalmente, há algumas coisas que podiam mudar, principalmente chegando a profissional, né? A infância, o início, eu penso que não mudava nada. Não, exatamente, ok. Tive uma infância incrível, né? Sou do tempo em que não havia redes sociais, não havia internet, portanto, brincávamos na rua. Ou seja, a rua acabou nos ensinando muitas coisas. Foi uma escola, não é? Sim, foi uma escola. Portanto, mais tarde, talvez na carreira, há algumas decisões que tomei que se calhar hoje não tomaria, né? Ou se calhar escolhia uma outra opção, né? Por exemplo, um clube ou outro, né? Decisões que... Mas eu costumo também dizer que às vezes as coisas acabam acontecendo como elas devem acontecer. Não podemos olhar para trás e dizer que deveríamos ter feito uma coisa de uma certa maneira ou outra, porque a tua história acaba refletindo aquelas decisões que tu tomaste. Portanto, eu não tenho problemas com a história que eu tenho. Então, se calhar, nem tenho que reclamar, né, de algumas escolhas que fiz no passado, né, mas é sempre aquele bichinho na cabeça que diz que aqui poderias ter feito, mas eu não sei como é que isso iria acabar. Sim. Não é? Então, tenho que me focar mais, se calhar, naquilo que eu fiz e agradecer, acima de tudo, a oportunidade que tive de fazer essas coisas. Porque acho que, no fim, a história não saiu assim tão mal, né? Pois. Hoje um ex-atleta, mas cá entre nós um eterno atleta, um homem apaixonado pelo desporto rei que é o futebol, não é? Por esta modalidade. Sentes-te valorizado? Por quem? Pela sociedade, pelo país, pelo governo. Sentes-te um homem valorizado? Eu sinto-me bem comigo mesmo. Sim. Não é? Não tenho expectativas para ir. Talvez se tivesse alguma expectativa, poderia me sentir desiludido com alguma coisa, não é? Mas eu nunca esperei nada de ninguém, não é? Por isso dificilmente me sinto desvalorizado. Eu penso que as pessoas gostam de mim, não é? As pessoas reconhecem Sim. os meus feitos à sua maneira, e para mim isso me chega, desde que não, como é que posso dizer, bloqueiem alguma coisa que eu pretenda fazer, não é? Mas eu penso que não tenho assim muitas razões de queixa, não é? Eu penso que a gente que jogou a bola ao meu nível, mas que se calhar não tem o mesmo reconhecimento que eu tenho, não é? Eu sinto-me à vontade com quem eu sou e com o respeito que tenho recebido das pessoas. Portanto, eu penso que sim, não é? Eu penso que sim, que sinto-me valorizado, porque, como eu disse, nunca criei expectativas para ir além, não é? Estou contente com aquilo que eu faço, os projetos que eu faço, na medida do possível tenho recebido o apoio necessário. Portanto, eu penso que não tenho sinceramente razões de queixa. Gratidão acima de tudo, não é? Sim. Porque é através deste sentimento de gratidão que acabamos ganhando muito mais, não é? Pois. Temos que agradecer hoje e sempre. É verdade. O momento que guardas com bastante emoção, olhando assim para o teu histórico, para a tua carreira, que tu guardas com enorme emoção e quando te recordas até ficas arrepiado. Um momento, 2 momentos, acredito que foram muitos momentos, mas partilha comigo, conosco, alguns momentos. Mas fala em relação à carreira. Exatamente. Realmente são bastantes. Principalmente ao serviço da Seleção Nacional. Eu sempre digo às pessoas que o expoente máximo da minha carreira, não sei dos outros, mas da minha carreira, é ter vestido a camisola da Seleção Nacional por tantos anos, não é? E termos conseguido algumas vitórias importantes, não é? Então, as minhas melhores memórias estão sempre relacionadas com a Seleção Nacional. Ganhei no desportivo, fui campeão nacional no desportivo, ganhei fora, na África do Sul, mas para mim as vitórias da Seleção Nacional têm um valor
maior. Né? A equipa de todos nós, é o país que me viu nascer. Então vestir aquela camisola, só vestir a camisola já era uma emoção, mas naturalmente há momentos que foram mais marcantes. Lembro-me de uma qualificação que tivemos em 97, no estado da Machava. Estávamos a jogar com Malau. Era a última partida de qualificação para o CAN de 98. O Malau precisava só de um empate para se qualificar. Nós tínhamos que ganhar o jogo. E começamos logo a perder o jogo. Portanto, foi um jogo de muita emoção. As pessoas desesperaram-se. Muita gente até abandonou o estádio porque já não acreditava que Moçambique pudesse ganhar. O Malau entrou a ganhar. O jogo foi prosseguindo. Segunda parte, quase na parte final do jogo, o falecido Adelino fez o gol do empate. Portanto, a esperança renasceu. Mas sei que muita gente já tinha abandonado o estádio já não estava cheio. Aliás, há registros na televisão que tu vês mesmo as pessoas a saírem porque já não acreditavam que era possível. Mas eu penso que já quase em período de compensação, depois de uma bola bombeada para a área, consegui meter o pé e fizemos o 2-1. Portanto, ganhamos o jogo e conseguimos naturalmente a qualificação. Então, para mim, aquele foi o momento mais emocional, posso assim dizer, ao serviço da Seleção Nacional. Houve outros momentos. Marquei, por exemplo, no CAN de 96, na África do Sul, aquele que seria o primeiro gol de Moçambique na história dos CANs. Moçambique já tinha jogado um CAN anterior, onde não tinha feito nenhum gol. Não tínhamos nenhum gol, basicamente, no CAN. Portanto, fiz o primeiro gol. Também foi uma outra emoção. Portanto, entre tantas, eu penso que mais ou menos essas têm sido as mais marcantes, aquelas que me emocionaram bastante, mas não só a mim. Emocionaram os meus colegas, emocionaram o público. Portanto, é um jogo que até hoje é lembrado. Para onde eu vá, né? Nas províncias. No Malau, então, já nem falo. No Malau dizem que nem me querem ver. Por conta... Festa. Sim. Sim. Acabaste estragando a festa, não é? Pois. E nesse jogo, o jogo foi no estádio da Machava? Foi. O nosso selecionador era o Arnaldo, não? Arnaldo Salvado. Eu me recordo desse jogo. Sim. Recordo-me que depois os jornalistas foram atrás do Arnaldo Salvado e ele estava tão emocionado que... Mandou uma boca. Exatamente, recordo-me. Eu estava a acompanhar o jogo na sala, recordo-me. Uau, fantástico. Eu fiquei... Eu recordo-me que o meu pai não gosta muito de futebol, mas quando se trata dos Mambas, ele vibra bastante. E chegou um momento em que ele saiu da sala todo nervoso também. Do mesmo jeito que o público, os espectadores, em algum momento abandonaram o estádio, ele saiu da sala e eu continuo ali sentado no chão, com os meus irmãos a torcer e recordo muito bem. Olhando para a vida pessoal, um momento que guardas também com bastante emoção? São momentos, né? Isso. São momentos. Vou mencionar 4 que são... Sim. O nascimento dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos, então eu penso que cada momento. Naturalmente o primeiro, sim, por ser o primeiro, mas todos os outros. Porque eu lembro-me, por exemplo, o meu filho mais velho são filhos, né? São meninas e rapazes, então são filhos no geral. Portanto, é uma moça, a Jéssica. Antes eu era jovem, naturalmente, então no primeiro filho a gente tem sempre aquela expectativa de termos um rapaz, né? Somos homens, queremos um rapaz, não sabemos o que nós queremos, só queremos um rapaz. É isso. Não é? Mas a verdade é que o amor que eu senti por ela, a primeira vez que lhe vi, transcendeu o gênero, posso assim dizer. Aí já não interessava se era rapaz, portanto, foi um momento muito forte, muito emocional, e para mim já não interessava. O que interessava é que estava ali uma criança saudável, isso é que era mais importante, e até esqueci-me daquilo que tinha sido a minha pretensão. No início. Simplesmente também a minha filha, não é? Incondicionalmente. Incondicionalmente, pois. Então, isso para dizer que todos os momentos em que também nasceram os outros, a emoção foi quase a mesma, não é? Eu penso que o nascimento de uma criança emociona-nos, não é? Um pedaço de nós, é o nosso sangue,
Então, para mim, esses são os momentos que mais me marcaram, posso assim dizer. Sinto até que falas com bastante emoção, né? Os filhos são os nossos anjinhos, são os nossos eternos bebés. E como é que é o Tico-Tico como pai? Bom, eu tenho uma relação não normal, posso assim dizer, porque os meus filhos não estão comigo, não interessa aqui dizer Sim, por que razão, sim. mas eu amo os meus filhos com tudo, e eu penso que consigo transmitir isso a eles, porque eu sinto isso, essa reciprocidade, posso assim dizer, da parte deles. Não sinto que haja alguma reclamação da parte deles, de lhes faltar com alguma coisa. Atualmente não vivem comigo, mas tento, na medida do possível, estar perto deles. Não é? Portanto, eu penso que sou um pai, como é que posso dizer? Coruja, posso dizer isso? Penso que sou um pai coruja, não é? Eu gosto muito, eu penso que aquilo como é que posso dizer? É a minha extensão, né? São carne da minha carne, sangue do meu sangue, como eu disse. Portanto, não há nenhuma obsessão. Portanto, é um amor, o mais puro amor que alguém possa sentir por outra pessoa, é o que eu sinto pelos meus filhos. Independentemente das circunstâncias, eu lhes amo com tudo. Portanto, eu acho que sou um pai coruja, posso assim dizer. A vida é feita de momentos bons como menos bons. Falamos aqui de momentos espetaculares que guardas com bastante emoção, com muito carinho. Um momento ou uma fase menos boa da tua vida? Não diria uma fase menos boa. Até pode ser, mas é mais um momento, né? Eu perdi meu sobrinho há muitos anos atrás. Acho que foi um momento muito, muito forte. Porque ele vivia comigo em Joanesburgo e ainda era muito novo, estava a estudar. Quantos anos ele tinha? Para aí 19, 20 anos. Quer dizer, ainda era novo ainda, era um miúdo, cheio de vida, não é? Infelizmente, uma das viagens, ele vinha para cá, penso que de férias, e teve um acidente, né? Estava lá com os amigos e perdeu a vida. Portanto, porque ele vivia comigo, aquilo marcou-me bastante. Né? Foram dias sem conseguir dormir como deve ser, não é? Eu penso que foi um momento muito forte, mas muito forte mesmo. Nunca tinha experimentado uma dor daquelas. Sim. Alguém tão próximo, não é? Meu sobrinho, filho da minha irmã, e ainda muito jovem. Quer dizer, tinha muito ainda para dar, não é? Ele era um jovem mesmo cheio de vida, não é? Todo mundo gostava dele. Dava para perceber que ali ia crescer uma pessoa, né? Espetacular. Portanto, nesse momento eu penso que foi violento demais. Mas pronto, naturalmente com o tempo as coisas voltaram ao normal, mas passei por alguns dias muito, muito puxados, porque realmente era muito próximo de mim. Como é que os teus amigos, ou o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, vamos lá, como é que eles te descrevem? Todo mundo acha que eu sou uma pessoa porreira, né? Tranquila. Eu acho que sou isso. Sou uma pessoa muito, muito, muito tranquila, né? Não entro em pânico facilmente. Eu quero acreditar que o futebol me moldou dessa maneira, né? O futebol é algo que tem uma disciplina muito forte, onde temos que ter controle emocional em muitas situações, né? O jogo tem tantos momentos e isso acho que ajuda a pessoa a se tornar mais calma, né? No futebol nós aprendemos a controlar as emoções, a não agirmos em emoções, porque isso muitas vezes pode se tornar muito caro para nós, para a nossa equipa. Então acho que esse caráter foi crescendo comigo e me tornou uma pessoa muito, muito tranquila. Acho que é assim que as pessoas me veem, né? Pelo menos as pessoas com que convivo, né? Dizem que eu sou assim, sou acima de tudo calmo. Teu maior medo?
Eu acho que não tenho medo. Talvez perder a vida, não é? A gente tem tantas coisas, tanta gente à nossa volta, tantos planos. Meus filhos ainda são novos. Talvez esse. A morte. Como é que gostarias de ser lembrado? Como alguém que contribuiu na sociedade para o desenvolvimento das outras pessoas. Não é? Eu aprendi no futebol que a nossa imagem vale muito mais, né, do que ser visto, ou ser cumprimentado, ou tirar uma fotografia. Nós podemos usar a nossa imagem para influenciar pessoas. Não é? E é o que eu tenho tentado fazer através dos meus projetos, é usar a minha visibilidade mesmo para criar situações para que aqueles que mais precisam, aqueles que ainda estão a crescer, também possam chegar aos seus sonhos, né? Através da academia, através da escolinha do Tico. Agora vou lançar um livro daqui a alguns dias. A ideia é mesmo contribuir para o desenvolvimento das gerações vindouras, porque eu acho uma tragédia alguém alcançar patamares tão altos, né, de popularidade, de influência, e só guardar isso para ti, e quando tu morres, quer dizer, a história morre contigo. Eu acho que todos nós, independentemente de ser futebolista ou não, até tu, Sérgio, eu acho que tu já fazes isso, não é? Eu acho que quando alcançamos um certo nível, temos uma obrigação cívica, moral, de contribuirmos para os mais novos que estão a vir, porque também querem exemplos, querem ser como nós, não é? E não há ninguém melhor do que nós que já experimentamos aquilo e passar esse testemunho para eles. Portanto, o meu legado é esse que eu quero deixar. Que se lembrem que passou daqui alguém que contribuiu para que as gerações vindouras também pudessem viver os seus sonhos. Muito bem. Qual é o hábito que achas que, de certa forma, iria melhorar a tua vida? Um hábito. Uou. Eu acho que tenho o hábito de confiar muito nas pessoas, não é? Confio muito nas pessoas. Eu sou uma pessoa, não sei se posso dizer isso, né? Tento viver da forma mais honesta possível. Então, aquilo que eu sou, eu estou sempre à espera que os outros sejam. Não é? Acredito sempre que o outro também tem o mesmo sentimento que eu tenho. Isso tem-me valido muitas vezes algumas situações chatas, né? Porque as pessoas nós não somos iguais, cada um é como é, né? Então eu penso que se pudesse melhorar um bocadinho esse aspecto, desconfiar mais, não confiar totalmente nas pessoas, porque essa confiança que eu sempre dei às pessoas muitas vezes acabou se mostrando contra mim. Então eu acho que tenho que desconfiar mais. Sentes que dás mais do que recebes em algum momento? Eu não estou à espera de receber nada de ninguém, porque não tenho expectativas. O meu lema é não esperar muito das pessoas. As pessoas fazem, como eu disse, cada pessoa é como é, né? Então não tenho muitas expectativas em relação às pessoas, mas no mínimo que sejam sérias, né? Que haja honestidade, porque é essa maneira que eu sei viver. Então estava à espera que pelo menos os outros também o fossem, né? Mas infelizmente somos como somos, e então talvez eu é que tenho que mudar o meu posicionamento em relação às outras pessoas. Em vez de esperar que as pessoas mudem, eu é que tenho que tentar encontrar uma maneira de viver com essa maneira de viver das outras pessoas. Não sei se faz sentido. E estás aqui neste momento na Miramar com o Sérgio, na rubrica Olho no Olho. Estás aqui a responder as questões apresentadas pelo apresentador, mas fugindo um pouco da frequência do olho no olho, porque o homem tem essa capacidade
Muitas vezes estamos a fazer algo e ao mesmo tempo estamos a pensar num outro departamento da nossa vida, em uma outra coisa. Neste momento, muito sinceramente, o que é que te vem na alma? Neste exato momento. Exatamente. Uau. Como é que se responde a isso? O que é que está a passar pela tua cabeça? Parece uma questão um bocadinho difícil de responder, porque a minha mente está toda focada aqui, não é? Então, eu acho que eu estou aqui, neste momento estou na Miramar. Estou totalmente aqui, neste momento. Minha concentração, minha mente está focada nisto, no que estamos a fazer neste momento. Aliás, porque estás em casa também, não é? Pois. Já colaboraste com esta casa na Sim. altura do Mundial como Sim. comentador. Sim, Conheces muito bem a Miramar. sim. Antes de irmos ao intervalo, porque no próximo bloco vamos mesmo fechar com a nossa conversa olho no olho, felicidade. O que é que te diz esta palavra? Uau. Felicidade é... Como é que se descreve algo tão imenso? Eu acho que, acima de tudo, para mim, é poder falar com os meus filhos e perceber que eles estão bem, ouvir a voz deles, o sorriso deles. Para mim isso me enche a alma. Eu penso que tudo o resto a gente encara, mas aqueles que são nossos, aqueles que nós amamos, aqueles que nós gostamos, quando ouvimos a voz deles e eles dizem que estão bem, eu acho que é a maior sensação de felicidade para mim neste momento, não é? Antes, quando era jovem, a minha maior felicidade vinha da bola, né? Quando jogava futebol. Era tudo. Era tudo, mas quando aparecem os filhos, né? Aquele acréscimo que nós temos na nossa vida, o sentido começa a mudar um bocadinho. Não deixamos de amar a bola, mas começamos a entender que há algo mais importante do que jogar futebol. Então, para mim, os filhos significam felicidade para mim. A felicidade é realmente é tudo que nós queremos. Tico-tico. Se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que seria? O mundo. Há tanta coisa ruim no mundo. Mas acho que, acima de tudo, desejava que houvesse paz, né? Paz em todo lado. Sem guerras. Porque eu penso que, havendo paz, há a possibilidade de se fazerem muitas outras coisas, né, para ajudar as pessoas. Mas as guerras sempre trazem desgraça. Provocam muita dor nas diferentes nações, no nosso país. Temos experiência disso. Em algum momento isso impede o desenvolvimento. Portanto, eu penso que se tivesse essa capacidade de mudar alguma coisa, seria trazer paz para todo mundo. O mundo precisa dessa paz, não é? Porque só com a paz é que conseguimos fazer alguma coisa, conseguimos desenvolver. Não é? O ser humano, quando está livre, é capaz de fazer muitas coisas, mas impedido
de viver em paz, com tranquilidade, sempre apreensivo, com medo, com receio. Acho que isso foge daquilo que é a essência do ser humano. Portanto, eu penso que a paz é fundamental. Acreditas que seja possível um mundo sem guerra? Não. Não é possível. Porque há sempre interesses, né? Principalmente das potências, né? Principalmente em relação ao nosso continente, por exemplo. Vivemos num continente rico, né? Com todos os recursos possíveis e imaginários. Em muitos países potentes, as potências não têm isso. Então a única maneira de poderem, não é, obterem esses recursos é através da criação dessas guerras com as diferentes nações ou entre elas, né, pela exploração ou pelo domínio desses territórios. Então, enquanto houverem os tais recursos, enquanto houver o petróleo, o gás e muitos outros recursos, diamantes, que o nosso continente está cheio, as guerras sempre vão continuar. Portanto, eu não acredito que haja, em algum momento, pelo menos na nossa vida, que vai haver assim tréguas e que a guerra pare. Não acredito. A ambição das potências vai crescendo, não é? O consumo também vai crescendo e só vejo, se calhar, uma intensificação, se calhar ainda maior, dessas tais guerras, dessa tal procura de recursos que eles têm. Portanto, dificilmente consigo imaginar um mundo sem guerra. Sem guerra. O melhor presente que já ofereceste a alguém? Uau! Melhor. Materialmente? Exatamente. Não sei, Sérgio. Olha, para mim eu acho que foi foi um livro. Uau, isso é espetacular. Isso é espetacular. Fica difícil quantificar. A minha vida é tão longa, eu já tenho uma certa idade. Então imagina ao longo da vida quantos presentes a gente já deu. É difícil escolher algo, porque eu acho que material, não sei, é como eu vejo as coisas. Material é material, não podemos nem medir. Eu geralmente dou um presente olhando mais ou menos para a necessidade da pessoa, não é? Não é o mais caro presente ou o presente mais lindo, mas aquilo que eu acho que vai ajudar aquela pessoa, não é? A minha mãe, que já é falecida, precisa de alguma coisa, eu penso logo dar um presente que vai de acordo com aquela necessidade que ela tem. Acho que vai ter mais valor, vai ser usado, vai ser mais apreciado. Olho mais para esse sentido. Então, dessa maneira fica difícil, porque já dei presentes a tantas pessoas e que o presente significava alguma coisa para essas pessoas. Não era só capricho. Capricho a gente até pode dar à nossa namorada, né? Mas no geral eu penso, tento olhar dessa maneira, né? Para que, acima de tudo, o presente tenha um impacto na vida daquela pessoa. Não é uma coisa que a pessoa só vai pegar e dizer, poxa, por oferecer-me isto, obrigado, mas se calhar nem vai usar, né? Então olho mais por aí. Então, assim sendo, fica difícil realmente dizer qual é o presente mais valioso que já dei a alguém. Não sei se isso te satisfaz. Isso me satisfaz porque um dos objetivos das perguntas do olho no olho é fazer com que, através das respostas do convidado, o amigo telespectador possa, acima de tudo, conhecer um pouco mais deste mesmo convidado, perceber como é que ele vê, não é? Como é que ele analisa. Então estou satisfeito.
Falaste há bem pouco tempo da tua mãe, que infelizmente já não está entre nós. Ela teve a oportunidade, por exemplo, de te ver a jogar em grandes estádios, esteve lá a aplaudir, esteve lá contigo, ela viveu esses momentos. Não, os meus pais, graças a Deus, viveram esses momentos. Eles faleceram já adultos, né, já crescidos. Eu penso por causas naturais, né? Sim, sim. Viveram uma vida longa, por assim dizer. Então puderam testemunhar esses momentos. E como eu tinha dito anteriormente, no princípio eles não acompanhavam, né, o que eu fazia ou deixava de fazer, desde que eu fosse à escola, fosse um menino bem comportadinho, lá em casa era tudo bem. Mas quando comecei a jogar já, penso júniors, séniores, porque logo cheguei à seleção nacional, era inevitável, as notícias chegavam em casa, os meus irmãos acompanhavam, então eles já sabiam o que eu fazia e começaram já a se preocupar também. Quando houvesse, por exemplo, o jogo da seleção nacional, não saíam da televisão, eles estavam ali a acompanhar. Portanto, eu penso que foi um orgulho muito grande para eles. Podia sentir isso, né? Na convivência que eu tinha com eles, eu sentia que eles tinham orgulho daquilo que eu fazia, não é? Portanto, testemunharam sim, não é? Eu penso que grande parte até da minha carreira, não é? Sabiam exatamente quem eu era, o que eu representava, naturalmente para os adeptos do futebol em Moçambique, e é algo que lhes enchia muito de orgulho. Meu pai em especial, que é uma pessoa que não era muito dada ao futebol. E sempre me chamavam do nome de casa, né? Portanto, surpreendeu-me um certo dia, ele chamou-me Tico em casa. Eu até fiquei chocado, eu não acreditei. Mas porque ele já estava tão engrenado naquilo e ele nem escondia lá fora que ele era o pai do Tico. Portanto, eu penso que dei-lhes muita alegria com a minha carreira, assim como o povo gostou daquilo que eu fazia, os meus pais também. Sinto isso, que eles gostavam daquilo que eu estava a fazer. Boas memórias, não é? Uma palavra para o papá neste momento. Para o papá. Mas meu pai também já é falecido. Sim, uma palavra para ele neste momento. É gratidão. É gratidão. Meu pai sempre foi um disciplinador, posso assim dizer. Uma pessoa muito ocupada com o trabalho. Muitos filhos, então o trabalho era muito... ocupava-o muito. Não tinha muito tempo para estar a brincar com os filhos, porque aquilo era sair logo cedo, para o trabalho e voltar tarde. Mas ele sempre esteve lá por nós. Eu tive uma relação mais forte com a minha mãe. Eu sou mais novo, de 8 irmãos. Então, acho que imaginas, né? Sempre colada às saias da minha mãe. Então, tinha uma relação muito forte com a minha mãe. Mas muito forte mesmo. Era mesmo agarrado à minha mãe. Mas com os meus filhos mais novos também são assim. Ok, sim. Isso era um bocadinho a mim. Mas pronto, a palavra é mesmo essa, gratidão. Eu penso que ele fez de tudo para que não nos faltasse nada em casa. Dedicou-se, esforçou-se. Eu penso como qualquer pai faz pelos seus filhos, né? Esteve sempre lá presente, disciplinou-nos da maneira certa, sem nunca agredir. Eu nunca levei porrada como o pai, nem chinelada, nada, nunca me tocou. Portanto, é gratidão acima de tudo e orgulho de ter tido um pai como eu. E para a mamã? Uau! Para minha mãe, isto é um bocadinho emocionante. Eu tive uma relação realmente muito forte com a minha mãe. Onde a minha mãe ia, eu ia. Quando ela não estivesse, eu não funcionava. Eu precisava, até uma certa idade, eu precisava da minha mãe para funcionar. Sempre. Tinha uma dependência muito forte mesmo com a minha mãe. Talvez porque os meus irmãos já eram crescidos, não sei, mas sei lá, por ser o último talvez, não sei. Mas tinha uma relação muito forte, mas muito forte mesmo com ela. E sempre foi assim. Mesmo quando estava na África do Sul, ela às vezes tinha que ir lá visitar. Ok. Não é? E uma das coisas que mais me marcou foi quando ela perdeu a vida, né? Eu tinha o hábito de ir lá semanalmente, fim de semana,
né, visitá-la, a casa dela. Mas naquela semana que ela faleceu, eu não fui. Percebes? Então isso me deixou muito mal. Porque eu nem me lembrava da última conversa que tinha tido com ela. Já tinha sido há 2 semanas ou 3. Isso por muito tempo mexeu comigo. Sabes, tu não sabes quando é que as pessoas vão partir, né? Mas se ao menos te lembrares da última coisa que fizeste com elas, a conversa, começa a ligar os pontos, começa a dizer, afinal isto era uma despedida. Geralmente as pessoas dizem isso. Muitas vezes isso é que nos conforta, não é? Sim. Então esse momento deixou-me muito, durante muito tempo fiquei mesmo muito mal, né? Porque não me lembrava pelo menos do que nós tínhamos conversado a última vez. Eu queria me lembrar da última conversa com minha mãe, né? O que nós falamos, já nem me lembrava porque eu não fui naquela semana. Então isso durante muito tempo me incomodou um bocadinho, né? Foi pesado, mas pronto, superei. Mas acima de tudo também é gratidão, né? Ela foi a melhor mãe possível que se pode ter, não tenho nenhuma razão de queixa. Disciplinou-me quando era necessário. A minha mãe já era diferente, já metia o chinelo, mas, mas tudo para o nosso bem. Quando nós olhamos para trás e dizemos valeu a pena, porque se calhar se não tivesse feito aquilo teríamos nos desviado. Eu nasci na Malhangalém. Malhangalém é mesmo a fronteira com o subúrbio, como chamam, né? Machaquenos, não sei o quê. Então, naquelas comunidades, as brincadeiras às vezes eram muito perigosas. Mas eu sempre tive aquela disciplina porque a minha mãe sempre me pôs no caminho. Portanto, foi uma mãe fantástica. E isso eu tenho também sentimento de gratidão por tudo isso. Os teus irmãos? Meus irmãos são fantásticos. Nós inicialmente éramos 8, né? 4 homens e 4 mulheres. Mas infelizmente já perdi 3 irmãos, né? 2 mulheres e 1 homem. E os meus irmãos sempre foram fantásticos comigo, né? Sempre me trataram bem. O que eu sigo, o Zé Luís também jogou a bola, até fomos campeões nacionais juntos no Desportivo de Maputo, em 95. O meu irmão mais velho é o Juvenal Buquano, eu penso que deves conhecer, é escritor. Uma pessoa também fantástica. Quando perdemos os nossos pais, ele basicamente se tornou o pai da família. Sim, sim. É uma pessoa incrível, né? E mesmo agora no meu lançamento do livro, ele esteve a fazer a revisão e está lá ajudando no processo. Portanto, eu tenho uma relação fantástica com os meus irmãos, adoro-os a todos, né? Cresci numa família de muita gente, convívios familiares fortes, sim, não é? Perdeu-se um bocadinho essa tradição com a perda dos meus pais, não sei o quê, mas continuamos unidos. Portanto, uma palavra de apreço a eles. Eu penso que são irmãos fantásticos, não os trocava por ninguém. E agradecê-los, acima de tudo, por cuidarem de mim. Eu era o mais novo, como eu disse, mas sempre estiveram ali, sempre me apoiaram, nunca criaram dificuldades, aconselharam-me. Então, só tenho boas coisas a dizer acerca deles. Que bom. Dos teus filhos, algum com alguma queda para o desporto, em particular o futebol, ou nem por isso? Ainda são novos. Os rapazes são os últimos, né? Um tem 6, outro só tem 1 aninho. Ainda é cedo. Penso que ainda é cedo. Agora as meninas? As meninas a mais velha tentamos meter no basquete, mas acho que ela era um bocadinho preguiçosa. A que vem a seguir também nem tanto. Não há muito, parece que não há muita queda para o desporto, mas os rapazes vão a tempo. Os rapazes? Sim, como eu estou ali sempre em cima deles, eles vão fazer alguma coisa. Nem não seja para ser carreira. Como profissional, sim? Sim, mas promoção da saúde, da própria saúde, bem-estar, porque eu penso que o desporto faz isso com as pessoas. Disciplina. Sim, os valores que falamos que o desporto dá, isso é muito importante, principalmente nessa fase inicial. Eles já crescem com aquilo, porque essa disciplina que estás a falar é o que nós temos que observar na sociedade, em qualquer sítio onde tu fores. Tu trabalhas aqui, podes trabalhar numa empresa onde tem compartimentos, não é? Cada um está no seu canto, mas tem que haver ali, né? Uma sinergia, todos a puxar para o mesmo objetivo. Exatamente. Como eu disse, no desporto, no futebol, é mais fácil, porque é visível. Uma equipa não pode funcionar sem onde faz a esquerda, onde faz a direita. É visível, é algo visível.
Nós sabemos que para nós jogarmos temos essa estrutura e cada um tem que cumprir as suas missões. Aquele que acha que é melhor tem que dar o seu melhor ao serviço da equipa, não só a pensar nele, né? Se eu sou craque, sou Messi, tenho que fazer os gols para o Barcelona ganhar, não estou a pensar só em mim. Portanto, há uma sinergia, não é? No futebol é inevitável, no desporto é inevitável, não é? Aquela coordenação de movimentos, é preciso que as pessoas estejam todas presentes. Há regras que eles também têm que cumprir. Portanto, como eu disse, no desporto é mais fácil, mas é a mesma coisa que nós usamos em qualquer ramo da sociedade, de maneira talvez um bocadinho invisível, mas estamos todos a passar para o mesmo lado. Independentemente, estás no teu cubículo, né? No fim, vão julgar a empresa que tu trabalhas, né? E o resultado da empresa é a consequência, não é, naturalmente, dessas sinergias que se criam lá dentro. Portanto, é importante logo no princípio, né, das suas vidas, que elas sejam expostas a esse tipo de valores, porque são os tais valores que vão alimentar a vida toda. Não só no jogo, como eu disse, mas a vida toda. Nas últimas semanas, o nosso Moçambique tem sido notícia, vamos lá, pelas boas razões, por conta até do desporto. O nosso Reinildo na França, no último final de semana, campeão. Temos também o futebol de praia, creio que foi ontem mais uma grande vitória. Temos também o nosso Ferroviário no basquetebol. Estamos num bom caminho. Bom, o que é que falta para termos mais notícias como estas? Penso que, acima de tudo, é o que eu digo, né? Espero que não crie polêmica. Eu acho que é importante que haja uma visão no país em relação ao desporto. O que é que nós pretendemos fazer, aonde é que nós queremos chegar, né? Sabendo isso, facilmente nos organizamos nesse sentido, porque eu acho que neste momento não há isso, né? Cada um dá o tiro, sim, né? sim. Às vezes acerta no alvo ou não. Portanto, passa por criar uma política para o desporto concreta. As nossas condições são essas e nós pretendemos fazer isto. Aí encontram-se os caminhos certos para conseguirmos fazer aquilo que nós pretendemos. Então, sem essa visão, qualquer coisa serve, né? Não quero falar mal do futebol de praia, mas o futebol de praia acho que nem se joga aqui, né? Mas agora estamos a conseguir vitórias. Alguém com certeza há de aparecer para, como é que eu posso dizer, ganhar mérito ou tirar mérito por essas vitórias. Percebes? Quem falava de futebol de praia aqui em Moçambique antes disto que está a acontecer agora? Porque claramente não há políticas. Quer dizer, tentamos e deu certo, não é? Tivemos a seleção de sub-20, ganhou um torneio há um tempo atrás. Percebes? Mas aquilo não é consequência de um trabalho que está-se a fazer na formação. Sim. Percebes? Mas o treinador conseguiu unir alguns jogadores, não é? Em relação ao sub-20, até dá-se um bocadinho de mérito a Black Bulls pelo projeto de formação que estão a fazer, porque muitos jogadores vinham de lá e conseguiu-se vencer. Isso para dizer que quando as coisas estão bem organizadas, quando nos preparamos, quando sabemos o que estamos a fazer, facilmente as vitórias vêm, não é? Eu não quero fazer publicidade aqui no teu programa do meu livro, mas a ideia, uma das ideias que vem no livro é mesmo partilhar, posso assim dizer, receitas daquilo que poderá fazer o nosso desporto crescer, em particular o futebol. Sim. Em particular o futebol. Porque eu penso que este país, quem conhece a história desse país, sabe que esse país sempre produziu. Não é de agora, falaste há tempos atrás do Eusébio, desde o tempo colonial, desde que Moçambique era Portugal, nós sempre produzimos talentos. Estou a falar de jogadores que foram para a Europa, ganharam a Champions na Europa, jogaram o Mundial de Futebol, com a seleção de Portugal foram ao terceiro lugar, Mundial de 66. Tivemos um capitão do Benfica, tivemos Eusébio a ser o melhor marcador no Mundial de Futebol. Quer dizer, isto já vem há muito tempo, o talento não desapareceu, Sérgio. Este país continua a produzir talentos. Os nossos jogadores só precisam de um palco para poderem se expressar. O Reinildo hoje é campeão na França.
Por quê? Porque teve condições, alguém permitiu que ele pudesse expressar o seu talento. Sim, sim. O Michel está na França não sei há quanto tempo. O Domingues na África do Sul sempre foi o melhor que nós tivemos. O Dário, quando jogou em Portugal, foi o melhor da Académica. O Chiquinho, por onde andou, sempre foi o melhor. E o na África do Sul, sou o melhor goleador estrangeiro da história da Liga Sul-Africana. Há talento neste país. Então não podemos continuar a tentar tapar, né, à vista das pessoas, né? E continuamos a nos olhar como coitados. Não somos coitados, nós temos talentos neste país. Portanto, passa precisamente por criarmos essas políticas, não é? Com o que nós temos aqui, aonde é que nós queremos chegar? O que é que nós podemos fazer para maximizar, não é, esse talento que nós temos? Porque é vasto. Moçambique tem toda a legitimidade de sonhar em jogar no Mundial de Futebol. Por que é que não? Por que é que tem que ser sempre os coitadinhos, aqueles que perdem? Por que é que os mambas têm que ser sempre gozados? Que culpa é que tem os jogadores? Diz-me lá. A única culpa do jogador é vestir aquela camisola com orgulho e entrar no campo. Mas se o sistema não o legitima, o sistema não o prepara, agora que culpa é que ele tem? Os jogadores querem jogar a bola, querem ganhar. Ninguém entra no campo para perder, Sérgio. Todos nós entramos no campo para ganhar. Mas se nós não temos condições para ganhar, é porque em algum momento o país não fez o que tinha que ser feito para que o nosso potencial fosse maior. Tão simples quanto isso. Portanto, eu até me revolto quando chamam os mambas de não sei o quê, porque eu já joguei nos mambas. E também já ouvi isso, não é? Apesar das pessoas hoje em dia dizerem que tu tinhas que estar a jogar ainda, tens que voltar. E esquecem que em algum momento a nós também nos vaiaram. Exatamente. Percebes? Porque a memória das pessoas de futebol é muito curta, as pessoas esquecem-se facilmente. Nós, para jogarmos o último canto, tivemos que esperar 12 anos. Desde 98 até 2010. Foi uma travessia no deserto. Mas as pessoas já não se lembram. Já esqueceram. Agora dizem, se vocês ainda estivessem a jogar, nós íamos ganhar. Não tem nada a ver. O jogador é vítima do nosso futebol, das políticas que estão a ser implementadas no nosso futebol. São simplesmente vítimas. Os rapazes querem ganhar. Querem se expressar. Querem ser vistos. Mas se tu não tens um sistema de formação, não tens academias, não tens clubes a fazer a formação como deve ser, é natural que aquele produto vai ter déficits, né? Vai ter deficiências. Eu competir com os outros países que estão melhor organizados, vais perder. Portanto, regra geral, temos talento, não é? Está provado isso. Não vou mencionar todos, mas sim. até a nossa geração, nós até só somos um bocadinho daquilo que os outros foram. E poderíamos ser como eles, não é? Se pudesse pegar aquilo que os outros fizeram e passassem para nós. Portanto, a nossa ideia é mesmo essa. Tentar passar aquela experiência toda que nós adquirimos para os mais novos, não é? Seja através de livros, de vídeos. Temos que ter um arquivo, um museu de futebol. As gerações que vêm têm que saber de onde é que o nosso país vem para poderem saber para onde é que elas vão. Mas sem essas referências, fica difícil. Fica muito difícil, sim, realmente. Fica difícil. Muito bem. Temos mesmo que terminar a nossa conversa, a nossa rubrica Olho no Olho. Acho que até para a alegria do Tico-Tico, dizias no intervalo que este olho no olho é mais tenso, vamos lá, que um jogo de futebol. Não, é verdade. É mais fácil jogar a bola. É mais fácil jogar a bola. Acho que é uma pergunta de muitos. Um jogador quando perde, vamos lá, uma partida e depois vai para casa, como é que a família, a mulher, os filhos normalmente o recebem? Que ambiente é que se vive, por exemplo, quando chegam nos balneários, quando já estão mesmo quando já está a caminho de casa, quando chega a casa? Eu quero perceber, eu muitas vezes faço esta pergunta quando termina um jogo do meu Costa do Sol, começo a imaginar os meus jogadores. Quando termina um jogo, por exemplo, do meu Sporting, também começo a pensar nos jogadores, no treinador. Que tens memórias? Queres partilhar aqui com... Eu acho que dói mais aos adeptos do que aos jogadores. Não digo mais aos adeptos. Não digo que a gente não se sente, mas com o tempo tu aprendes a dominar isso. Sim. Porque é um jogo, tem 3 resultados, umas vezes vais ganhar, outras vais perder,
vais empatar outras. Portanto, ao longo do tempo tu vais começar a entender isso, que isso é natural. Não estou a dizer que tens que aceitar, Sim. mas tu não é porque treinaste bem que tens que ganhar, outro também treinou. Então esses resultados já acontecem, mas agora para os adeptos já é mais difícil. Os adeptos é mais difícil, pensa no sacrifício que ele foi para ir ver o jogo, não é? Aquela emoção toda, aquele nervo todo que ele não pode tirar. Nós, os jogadores, até também entramos nervosos, mas a partir do momento que o árbitro apita para o jogo começar, os nervos já desapareceram. Ok. Aí o foco agora é tentar ganhar o jogo, percebes? E quando não consegues ganhar, é claro que podes ficar frustrado naquele momento. Por isso é que muitas vezes se diz para não nos pronunciarmos logo após a partida, Sim. porque ainda há muita emoção, mas depois do banho, não sei o quê, tudo fica mais calmo. E depois o foco já está no próximo jogo. Sim, sim. Como profissionais temos que pensar assim, temos que ser assim. Porque senão não consegues fazer nada. Portanto, tens que juntar as energias outra vez e começar a pensar na próxima partida. Portanto, eu acho que é mais doloroso para os adeptos. Os adeptos, esses não perdoam, querem ganhar sempre, independentemente, porque eles nem sabem até o que acontece nos bastidores. Eu lembro histórias minhas, muitas vezes vinha a seleção nacional com problemas de lesão, não é? Mas os adeptos muitas vezes não sabem o que está a acontecer durante a semana, e às vezes não conseguia jogar, chegava o dia do jogo e não podia jogar. Mas o que as pessoas falavam, porque o Tico tinha medo, ou porque o Tico tinha aquilo, porque eles não sabem o que acontece à volta do jogo, não é? Mas simplesmente é aquela emoção de quererem ver a pessoa jogar, independentemente de estar lesionado ou não, ou às vezes até entras com uma lesão e não consegues jogar o máximo que tu podes, dás o teu contributo à equipa, mas quem está fora não quer saber. É vitória. Sim, é vitória. Tico, muito obrigado pelo carinho, obrigado por teres partilhado um pouco de ti na rubrica Olho no Olho aqui no programa Belas Manhãs da TV Miramar. Estou bastante ansioso para o lançamento do livro. Já temos uma data para o lançamento do mesmo? Sim, vai ser na próxima quarta-feira, dia 2, às 16h30, nas Torres Rani. Ok. Hotel Raríssimo. Quarta-feira, dia 2 de junho. Ok, próxima semana. Sim. Já temos título, tudo, nome? Sim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Ok. Muita força. Mais uma vez, obrigado. E continues com essa força, essa energia, porque ainda tens bastante energia para passar para os mais novos. Como bem disse no início, precisamos de mais tico-ticos, de mais Eusébios, de mais Dominguês, Mexeres, Reinildos. O nosso país precisa de todos vocês. Obrigado eu, Sérgio. Foi um prazer, não é? Acima de tudo pela plataforma, para poder falar de mim, falar dos meus projetos. Só posso desejar ao programa felicidades e continuem a expor as pessoas querem conhecer as histórias. Portanto, eu penso que é um lindo programa e estão de parabéns. Portanto, felicidades para o programa. Continuem assim e que tudo vá bem para vocês. Muito obrigado.